Pastor Daniel está com a oportunidade. Glória a Deus, igreja. Eu cumprimento a querida igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu já peço para irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro do Eclesiastes. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 e vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. Eu já vou lendo, porque depois a gente vai rever. Diz assim em Eclesiastes, no capítulo 3: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para que com eles não afligir? Tudo Deus formou em seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar sua vida regalada. É também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus fará eternamente, nada pode acrescentar e nada pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. E o que já foi, e o que há de ser já foi. Deus fará renovar-se o tempo que passou. Vamos ler só agora o versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. E o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. E, para finalizar, o versículo 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem com suas obras, porque essa é a sua recompensa, que o fará voltar para o que será depois dele. Amém, igreja? Igreja, nós estamos então fazendo nessa quinta-feira um estudo para nós tentarmos, juntamente com Salomão, que é o que, dando a entender que Salomão tem escrito esse livro, e o que ele quer nos fazer é tentar encontrar o sentido da vida. E nós estamos nessa busca, e nós podemos ver agora nesse capítulo 3, que Salomão, ele está de certa forma um tanto angustiado, ele está um tanto deprimido, ele está, se martirizando, tentando encontrar as respostas, e a gente percebe isso, a agonia de Salomão, nessa busca dele, por encontrar um sentido da vida, e é por isso que ele escreveu todo esse texto, ele escreveu esse livro, para tentar também, assim, nos ajudar a buscar o sentido da vida, que é aquilo que nós, inconscientemente ou conscientemente, acabamos por fazer também, tentamos buscar o sentido da vida, e nós podemos perceber aqui, naquilo que nós acabamos de ler no capítulo 3, que todos conhecem, a igreja, eu tenho certeza que conhece, que Salomão, ele começa esse livro, os primeiros 8 versículos, ele começa a falar da vida de uma maneira bonita, de uma maneira, de uma maneira gostosa, de uma maneira feliz, de uma maneira amável. Nos 8 primeiros versículos você pode perceber que ele começa a fazer isso, e ele começa a dizer também, nesses 8 versículos do capítulo 3, as qualidades e atitudes que tem o ser humano, e o que faz o homem, o que faz o ser humano ser diferente dos outros seres vivos. A gente viu o que faz ele ser diferente, é que o homem, ele sabe o tempo para todas as coisas, ele sabe como plantar, ele sabe como colher, ele sabe amar, ele sabe sofrer, ele sabe chorar, ele sabe rir. Isso são coisas que diferenciam o ser humano dos demais seres. Mas ao mesmo tempo que Salomão, ele está fazendo isso nos 8 primeiros versículos, se lembram que eu acabei vindo para o versículo 19, ele acaba fazendo uma comparação do homem com o animal. É o que está escrito aqui, olha, no versículo 19, porque o que sucede
sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. O mesmo que lhe sucede. Da mesma forma como morre um homem, também morre um animal. Ambos vão virar pó, correto? E todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Mas na verdade, o que está acontecendo? O que Salomão ele nos quer dizer, fazendo essa comparação, de que um ser humano ele possa ser comparado a um animal? A comparação que Salomão quer fazer é que o homem, no tempo que ele tem de vida, dependendo das atitudes que ele tiver, que ele tomar na vida, a vida dele pode ser, quando chegar lá no final, e ele ser comparado a um animal, aquilo que ninguém liga, aquilo que morreu, é um animal, um cachorro, ele foi atropelado ali na avenida agora, e ninguém liga para isso. Então, dependendo daquilo que o homem fizer, nas atitudes que ele toma na vida dele, ele pode morrer como um animal, e ser jogado, não ser lembrado, ninguém vai participar do enterro, ninguém vai guardar a lembrança dele. É isso que Salomão ele quer dizer com isso. E se nós não tivermos cuidado na nossa vida, nós também teremos no final como um animal, aquele que ninguém quer lembrar, aquele que ninguém vai para o enterro, aquele que sabe, não vai fazer falta, morreu lá. Entendeu isso que ele está querendo dizer? E para isso, o que Salomão ele nos começa a fazer? Ele divide esse texto, nós podemos tirar desse texto e formar 4 prateleiras com algumas coisas boas da vida, que se a gente precisar, a gente vai nessa prateleira buscar. Nós teremos lá, nessa prateleira, à nossa disposição, ferramentas que Deus nos deu, ferramentas para que nós atravessarmos essa caminhada, essa estrada, esse caminho. E quais são essas prateleiras? Quais são esses armários em que essas ferramentas estão guardadas? E que se eu precisar de tal ferramenta, eu tenho lá, eu sei como usá-la. Essas ferramentas estão aqui descritas. A primeira estação é a estação da vida. São as estações da vida, que está lá no versículo 1, que seria o nascer, o morrer, plantar, arrancar o que se plantou. E todos nós vamos atravessar as estações da vida. Então são estações que nós vamos nascer, nós nascemos, daí nós vamos crescendo, nós viramos jovens, viramos adultos, envelhecemos e morremos. Isso são o quê? São estações de nossa vida. Então a primeira prateleira que nós vemos aqui no texto que ele coloca, são as estações da vida. Ele coloca como uma estação da vida, o próprio texto já diz. A segunda prateleira, com ferramentas que o texto dá, que Salomão nos dá, são as prateleiras do quê? Das emoções. E o que seriam as emoções? Rir, chorar, sentir ódio, sentir raiva, sentir alegria. Isso são o que? São emoções. Matar, curar. Ele fala, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de falar, há tempo de ouvir. São emoções. Ele está querendo dizer que nós estamos lidando com emoções. E veja bem uma coisa, se nós não soubermos administrar as nossas emoções, nós vamos ter dificuldade em atravessar essa estrada da vida. É verdade. É verdade, veja bem um exemplo, igreja, que eu quero dar para vocês agora nessa noite. Não há tempo de rir, há tempo de rir, mas existem pessoas que não sabem rir. Existem pessoas que dificilmente você vai ver ela rindo, ela sorrindo, ela sentindo. Sabe aquela pessoa encruada, aquela pessoa que não tem alegria para nada, aquela pessoa que não sabe rir, é uma pessoa que tem dificuldade em atravessar a estrada da vida. Aquela pessoa que está sempre emburrada, sempre mal-humorada, é uma pessoa que em alguma fase da vida dela não foi bem, ela continua vivendo essa fase errada. Então essas são fases de emoções. Existe um ditado antigamente, dizia, hoje não, isso acabou, que o homem não chora. Alguém já ouviu isso aí? É do meu tempo. Homem, quem disse que o homem não chora? Eu sou homem, choro sim, e choro muito.
emoção. E existem aquelas pessoas que não são capazes de derramar uma lágrima por nada. Aquelas pessoas duras de coração. E são pessoas que nessa determinada estrada da vida não souberam usar essa ferramenta de chorar e de rir, vão ter dificuldade para atravessar essa estrada da vida. Por isso que há um tempo para chorar, há um tempo para rir, há tempo para amar. São emoções. Então vamos colocar nessa prateleira há também essas emoções que nós estamos colocando no texto aqui. Uma outra prateleira que nós vamos pegar e colocar no texto para a gente começar a entender o texto de Salomão são os projetos de nossa vida. Todo mundo em alguma parte da vida, seja no começar, seja no meio, seja no fim, possui algum projeto. E o que são esses projetos? Há tempo do quê? De espalhar pedras. Há tempo de ajudar. Isso é o quê? Construir alguma coisa. Há tempo do quê? De edificar. E há tempo de derribar. Há tempo de se construir algo e há tempo de se destruir algo. O que nós estamos falando? Ele está falando aqui de projetos. Então nós vamos colocar também nessa caixa de ferramentas, nesse armário, também dessas ferramentas de projetos. E nós temos que ter projetos. Nós temos que saber começar os projetos, porque senão nós não vamos construir nada em nossa vida. O homem ele tem que ter projeto. Qual que é o meu projeto? O meu projeto é crescer, conhecer uma pessoa, namorar, casar, fazer uma casa, construir. Esse é o projeto meu. Mas há um projeto também que você edifica, e existe aquele projeto que você destrói, que você não edifica. Que seria o quê? Eu começo um relacionamento, mas aquele relacionamento não está dando certo, então há tempo de parar com aquilo. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de se abraçar. Então o meu projeto que eu achei que fosse, de repente não era aquele projeto. Então há um determinado tempo para eu começar um projeto, mas tem que haver um determinado tempo de que eu saber administrar se aquele projeto tem futuro ou não. E se ele não tiver, eu tenho que ter sabedoria para cancelar aquele projeto e começar um projeto novo. Porque nem todo projeto que você coloca em prática, nem todo aquele projeto que você tem na tua mente de edificar é o projeto que dará certo. Eu, no alto da minha vida, dos meus 50 anos, eu comecei vários projetos. Muitos eu acertei, mas muitos eu errei. A minha esposa até algumas vezes ela briga comigo, porque eu acabei entrando em alguns negócios acreditando que fosse bom e acabei perdendo. São projetos que não deram certo. Mas teve outros projetos que deram certo. Então há tempo de se edificar e há tempo de derrubar. Isso são projetos. E a quarta prateleira que nós vamos pegar e colocar é a prateleira do tempo. Que há um determinado tempo para todas as coisas, que é o que ele começa. Que ele começa a dizer, e tudo tem o seu tempo determinado. E o que é o importante para nós? Que nesse determinado tempo que nós temos, nós saibamos utilizar as ferramentas que estão nesse armário. Vocês estão entendendo? Nós temos que saber que tudo tem um tempo determinado e nós não podemos atropelar o tempo. Por mais que você tente, por mais que você queira, você não vai conseguir. A gente vai ver isso. Não é possível atropelar o tempo. A partir do momento que você nasce e você começa a evoluir, a crescer, e eu estou com 55, não tem como mais voltar atrás. O projeto é sempre para frente. E durante esse tempo que eu tenho, esse determinado tempo, eu tenho que saber aproveitar as ferramentas que Deus me concedeu. Que é o dom de rir, o dom de chorar, o dom de amar, o dom de perdoar, o dom de edificar, o dom de espalhar pedras, de ajudar. Mas eu tenho que saber aproveitar isso no tempo que eu tenho, porque de repente passa o tempo e você não concluiu aquilo, não usou aquela ferramenta.
E daí você já não tem mais tempo de voltar atrás. Eu não chorei quando eu devia, eu não ri naquele momento. Agora você não tem mais tempo, porque o tempo é algo que você não tem mais, você não consegue fazer ele voltar. Então saber administrar o tempo que você tem e colocar aquelas ferramentas que Deus deu, que Ele separou no texto, você tem que usá-las. As ferramentas estão aí, elas são suas, elas são minhas, e nós temos que saber aproveitar essas ferramentas que nós temos. Rir, chorar, amar. E é isso que Salomão ele nos ensina a fazer na nossa vida. E a nossa vida ela vai começar a ter sentido quando nós começarmos a utilizar essas ferramentas. Que nós começarmos a utilizar essas ferramentas no tempo certo, no tempo determinado. Daí assim você vai ver que a vida ela vai começar a fazer sentido. Porque também não adianta nada eu ir num velório e chegar lá e começar a contar piada e começar a rir. Não é o momento. Não é momento. É o momento errado. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então vamos aproveitar. Abrace quando você puder. Ame quando você puder. Beije quando você puder. Conforte quando você puder. Porque tudo tem um determinado tempo. E você tem essas ferramentas da edificação, da emoção, para você poder usar, igreja. E Salomão, ele coloca isso aí para que a nossa vida ela não passe em branco e a gente não termine como no versículo 19 que ele colocou, que a nossa vida termine como a de um animal qualquer. Por quê? Porque nós somos seres diferentes, nós somos criatura de Deus e para Deus. E ele, através desse texto aqui, ele nos ensina alguma coisa. A gente tira muitas lições do texto do livro de Eclesiastes. É um livro que, particularmente falando, é um livro que eu gosto muito. Esse texto, o capítulo 3, ele é muito profundo. Hoje eu não vou me aprofundar bastante, pode ter certeza. Eu não vou tomar muito tempo da igreja. Mas se por aventura, um dia a gente quiser fazer isso mais profundo, ele é muito dinâmico, ele fala muito conosco. Quer ver como que Deus fala muito com a gente através desse texto de Salomão, no capítulo 3? O que nós aprendemos com o texto que nós acabamos de ler, que Salomão nos deixou? A vida. Primeira coisa, igreja, primeira coisa que eu quero passar para a igreja, que eu quero que você entenda com esse texto: a nossa vida, ela não é uniforme. Ela não é uniforme. Ela não é. Vocês vão entender. Ela é um mosaico. Ela é um complexo de coisas. E às vezes ela é ambígua. Às vezes é ambígua. E veja bem, e tem hora que também ela acaba se tornando contraditória. A vida nossa é assim, ela não é uniforme, ela é contraditória. Porque veja bem uma coisa: aqui hoje nós não temos muitas pessoas, muita gente. Mas imagine vocês, se eu estivesse ministrando, como muitas vezes eu ministrei, numa igreja que tivesse muita gente. Tivesse lá naquela igreja 100, 200, 300 pessoas, ou até 1000 pessoas numa igreja. Mas mesmo aqui nesse exemplo eu posso usar esse exemplo. Veja bem o que eu vou dizer para vocês uma coisa, que eu quero que vocês aprendam também em relação à igreja. Nós estamos aqui para ensinar. Eu quero que vocês aprendam uma coisa. Se por acaso eu colocasse para a igreja assim, dessa forma: eu sei que nessa noite tem alguém aqui que está passando por um momento de dificuldade, está passando por uma provação, e está passando por um momento difícil. Seria eu profeta de Deus? Porque vai ter alguém aí que vai dizer assim: oh meu Deus, sou eu. Nossa, como que ele sabe que sou eu? Porque eu estou passando por isso, eu estou passando por um momento de dificuldade, eu estou passando por um momento, sabe, muito difícil. Não é Deus falando comigo. Nossa, esse homem, ele é um profeta. Eu sou profeta de Deus, amém, eu sei disso. Mas isso quer dizer o quê? Igreja, não quer dizer que isso que eu estou dizendo vem de profecia que Deus me entregou. Não, sabe por quê? Eu quero que você entenda uma coisa: quando você tem um público grande, com certeza
vida que ela é um mosaico, a vida como ela é complexa, e a vida ela não é uniforme, nem todo mundo atravessa o mesmo momento a todo tempo, vai ter alguém que vai estar passando por uma dificuldade. Eu não sei se é o caso de alguém aqui nessa igreja, nessa noite, não sei se é o teu caso, não sei, Deus não me revelou isso aí, amém, é sério, eu estou apenas colocando para a igreja, que é o que muita igreja faz. O público está lá, tem muita gente lá. Deus está me revelando que tem uma pessoa aqui que está com um problema na coluna, já não consegue dar direito. Gente, problema de coluna, problema nas cadeiras é um problema que acontece, que é comum. Então, com certeza, vai ter alguém nesse público que vai ter esse problema. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque os ciclos da vida, a gente vai atravessar isso aí. Deus está me revelando que tem alguém que está nesse momento com uma dor de cabeça muito grande, está passando, sabe, tem uma dor de cabeça, essa dor de cabeça, pastor, sou eu, nossa, sou eu aqui, nossa, como que é, mas sou eu de Deus. Não é assim. É porque são ciclos da vida, todo mundo tem dor de cabeça, todo mundo tem. Vocês estão entendendo? É um ciclo que nós atravessamos, e o que existe é igreja fazendo propaganda enganosa. É verdade o que eu estou falando. Muitas igrejas estão fazendo propaganda enganosa com o nome de Deus. Você tem que vir para tal igreja, porque lá você vai ser liberto, e a igreja dele que liberta, não é mais o sangue de Cristo. Você tem que vir para a igreja tal, porque você vai ser curado. Não é mais Jesus que cura, é a igreja tal, placa tal. A minha Bíblia não diz isso. E a igreja não tem o direito de fazer essa propaganda enganosa. Porque Cristo Jesus, Deus não precisa disso. Mas eles sabem que todos nós atravessamos um ciclo. Eles sabem disso. E eles usam esse ciclo da vida que nós temos e que nós atravessamos para fazer propaganda e trazer pessoas para lá. Eu não estou dizendo nem almas, eles estão querendo trazer pessoas mesmo, e trazendo pessoas, eles estão querendo trazer o quê? Trazendo fundos, porque hoje, infelizmente, a igreja virou um negócio, virou uma empresa. Mas a vida ela é assim, igreja, ela é desse jeito, a vida nossa ela não é uniforme, ela é ambígua, ela é complexa, ela às vezes é contraditória, sabe? Algumas vezes talvez você pega, né? Eu sei, não estou, por favor, não vou me interpretar mal aquilo que eu vou dizer agora, não me interpretem mal, mas há momentos que eu sei que acaba o culto, muitas pessoas se dirigem à pastora ou ao pastor, vem pedir oração, pastor, vem orar para mim, porque eu estou atravessando um momento difícil, estou atravessando um momento de dor, estou num momento de choro, ou vice-versa, e você acha que só porque o pastor orou, a pastora orou, aquele momento de choro ele vai passar do dia para a noite? Nem sempre não vai passar, porque é um ciclo que você tem que atravessar, que você está atravessando, e você tem que saber atravessar esse ciclo. Nossa, Deus. E achar que a pastora orou, o pastor orou, o choro vai passar, e daí vai ser só alegria, e daí você está somente na alegria, e daí você vai lá para o pastor orar, ou para o pastor orar, pastora, ore para mim, porque nossa, minha vida está uma maravilha, e está tudo bem, eu estou vivendo uma alegria, e eu quero que a pastora ore para mim, o pastor ore para mim, para essa fase nunca mais passar. Vocês acham que essa fase não vai passar? Ela vai passar, a alegria uma hora ela vai acabar, porque a vida não é uniforme, ela não é uniforme, só que tem muita igreja que faz propaganda disso, mas nós não estamos fazendo propaganda disso. O pastor Daniel não é homem de fazer propaganda com a palavra de Deus, e a igreja Arca do Conselho também não vai fazer propaganda. Não é você vir para a Arca do Conselho que seus problemas vão acabar, não vai. Nós não estamos aqui prometendo isso, não estamos, né, pastor? Não sei que nós não estamos, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Porque eu já tive igreja que prometia isso e eu sabia que não era verdade, então eu não fiquei lá.
Porque eu não estou para enganar o povo, eu estou aqui para pegar, abrir a mente do povo, para conhecer a verdade libertar de vocês, do Deus verdadeiro que vocês servem. Não estou aqui para enganar ninguém, nem a Bíblia vai enganar. É só estudarmos a Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia não vai enganar ninguém. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto de Salomão, que a vida, ela tem uma dinâmica diferenciada no trabalhar de Deus. Vamos tentar entender um pouco qual é essa dinâmica do texto que Salomão coloca, a dinâmica que ele está colocando para nós aqui. Veja só, igreja, presta atenção naquilo que está escrito aqui. Não é o que eu estou falando, é aquilo que está escrito. Olha só a dinâmica. Há tempo de nascer. Bom, joia. Positivo, igreja. Há tempo de morrer. Já não é tão legal, né? Já não é tão positivo assim. Já é meio legal. Nascer é bom, não, nascer é bom. E não, morrer não é tão bom, não. Apesar que eu sei que todo mundo quer ir para o céu, mas se eu falar, vocês querem ir para o céu, mas vocês querem ir agora, já nesse momento? Não. Agora não. Entendeu? Vocês querem ir para o céu, mas não é agora, né? Pode esperar. Então, nascer é bom, morrer não é muito bom. Depois, ele começa a colocar tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de plantar é bom, primeira coisa. Bom, positivo, legal. E arrancar o que plantou, nem sempre é legal. Arrancar aquilo que você plantou, negativo. Então você está vendo, ele começa, primeira coisa, nascer positivo, depois segunda coisa, que ele coloca em primeiro lugar, plantar positivo. Agora no versículo 3, tempo de matar, positivo? Não. Matar não é bom, negativo. Matar não é bom, é ruim, matar não é bom, não, matar não é bom. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de curar é positivo. Vocês perceberam que inverteu as ordens? Ele começou com positivo, negativo, e agora ele está negativo e positivo. Vocês estão percebendo o texto, a dinâmica do texto? A dinâmica do texto? Tempo de chorar. Chorar, positivo? Não, chorar não é muito bom. Ninguém gosta de chorar, porque quando chora é uma tristeza, né? A não ser que você chore de alegria. Amém. Vamos colocar no meio então. Então chorar não é nem positivo nem negativo, é no meio, depende do que você está chorando. Amém? Vamos colocar assim: tempo de chorar e tempo de rir. Rir, positivo, negativo, mais ou menos. Positivo. Rir é bom, rir é gostoso, tá vendo? Não é? Rir é gostoso. Vocês estão percebendo no texto que a dinâmica dele não é assim, ó. Rir, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ou seja, bom, ruim, bom, não é. Não é essa a dinâmica do texto. Não é isso que o texto está nos dizendo. Tempo de buscar e tempo de perder. Buscar é bom, perder não é. Ninguém gosta de perder nada. Perder é ruim, é negativo. Mas tempo de buscar é bom. Tempo de amar é bom, mas tempo de aborrecer não, é ruim. Eu só mostrei o texto para vocês atentarem para a dinâmica do texto, para a dinâmica que o texto está nos dando. E o que isso significa? Irmãos, significa que muitas vezes você está passando por uma fase difícil. E não é porque você está passando uma fase difícil que amanhã, no outro dia, essa fase vai passar. Ela pode não passar. Ela pode demorar dias, semanas, algumas vezes para passar uma fase difícil. E muitas vezes você pode estar atravessando uma fase maravilhosa, uma fase de alegria, de benignidade. E não significa que esta fase que você está passando, no dia seguinte vai ser boa também, e no outro dia vai ser boa, porque não é assim. Você pode estar atravessando uma fase boa hoje, e amanhã acordar e inverter todas as coisas, porque essa é a dinâmica da vida, e é isso que faz também a vida ser maravilhosa, é você não saber aquilo que vai acontecer amanhã. Você me pergunta aí, pastor, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei, e depois eu também não sei, mas eu sei de uma coisa: aconteça o que acontecer,
porque ela pode não passar. Ela pode durar mais tempo. Essa é a dinâmica do texto, é isso que ele nos mostra. Só que muita gente não quer entender. Sabe por que muita gente não quer entender? Porque infelizmente hoje muita gente acabou, sabe, fazendo o quê? Hoje nós temos muito crente mimimi, que é o termo usado aí, né? Um crente muito mimado. Infelizmente tem igreja, tem pastores que estão mimando muito os crentes. E os crentes não podem ser mimados, achar que tudo vai ser festa, que tudo vai ser maravilhoso, que tudo vai ser prosperidade. Essa teologia da prosperidade que nos foi incutida, e achar que fez o quê? Que fez com que Deus se tornasse nosso servo e não nós servo de Deus. Hoje muita gente está achando que nós temos um Deus que é para nos servir, e não é assim. Não é dessa forma. Somos nós que devemos servir a Deus e não Ele servir. Ah, Senhor, eu quero um carro. Ah, Senhor, eu quero uma casa. Ah, Senhor, eu quero isso. Não. Tem muita igreja que está formando crente mimimi, crente mimado, achando que Deus tem a obrigação de nos dar tudo, que Deus tem a obrigação de fazer com que a nossa vida seja maravilhosa sempre. Pois ela não será, igreja. Desculpem, vocês me perdoem, mas não será sempre maravilhosa. Não será. Esta é a dinâmica da vida. Nós que atravessamos já uma estrada, muita gente sabe que não é assim, não é verdade? Nem sempre vai ser de alegria, nem sempre vai ser. Vai haver momentos de dor, vai haver momentos de tristeza, mas vai haver momentos de alegria. Essa é a dinâmica da vida. Mas Deus, Ele nos concede uma coisa. Ele nos concede dons. Ele nos concede dons. Alguns Ele deu o dom do quê? Deu inteligência para poder administrar as coisas da vida. A outros Ele dá o quê? O dom do quê? Um dom corporal, aquele dom que a pessoa, ela acaba se tornando um atleta, é uma pessoa forte, uma pessoa assim, que tem a força para si. Em outras Ele dá o dom o quê? A dom de sabedoria com os números. A pessoa se torna um engenheiro, a pessoa se torna matemática. A outros recebem o dom do quê? O dom da palavra. São pessoas que têm a facilidade de comunicar-se com outras pessoas e transmitir a verdade de Deus. Então, ou seja, e se nós começarmos a enumerar aqui, nós vamos enumerar muitos e muitos dons que todos nós temos. Não sei quais são. A mim Deus deu alguns dons. A vocês Eles também deram alguns dons. Vocês têm dons porque Deus, Ele nos dá dom. Existem aqueles que tudo bem, nasceram cegos. Existem aqueles que são cegos de nascença, mas Deus aperfeiçoou outros dons daquela pessoa para que ela atravesse essa estrada. Todos nós temos dons. E o que nós temos que aprender é fazer o quê? A usar esses dons que Deus nos deu para atravessar essa estrada.